Kleber Mendonça, seja muito bem-vindo ao Radar. Bem-vindo. Kleber, a gente vai falar, Muito bom estar falando com vocês. assim, a gente vai falar de Retratos Fantasmas, tentando não tirar o impacto do espectador, que agora já vai ter a oportunidade de assistir o filme. Mas é um filme onde você tem uma coleção de registros pessoais, não só você mesmo como um personagem desse filme, se colocando, né? Mas também de uma seleção de imagens que você foi fazendo ao longo da sua vida, dos seus anos de formação, digamos assim. Agora, não necessariamente registros pessoais rendem um bom filme. Queria saber quando é que você percebeu que você tinha Retratos Fantasmas como um filme. Eu acho que depois de juntar tanto material ao longo dos últimos 30 anos, né, eu comecei na Universidade Federal de Pernambuco, quando eu fiz o meu TCC de fim de curso de jornalismo. Naquela época eu estava filmando com uma câmera VHS muito simples e também tirando muita fotografia, né, das salas que estavam já extintas, já tinham fechado, já tinham virado ruínas no Recife, e também as que ainda estavam abertas, mas que já estavam com cara de que iam fechar. E eu sempre tive um interesse muito grande por esses espaços, né? Porque eles são históricos, eles juntaram milhões de pessoas ao longo de décadas. E agora, voltando para esse material, depois de 30 anos, eles ficaram guardados aqui em casa, inclusive ali atrás, onde eu estou falando com vocês. Eu parti para fazer um filme sobre cinema, né? Acho que cinema é uma coisa que quase todo mundo gosta. Eu tenho uma paixão muito grande pelo cinema e a ideia do cinema, não só o cinema, a sala de cinema, mas o fazer filmes e pensar muito na imagem do cinema. E Retratos Fantasmas, eu acho que é esse filme. Agora, depois de 30 anos que você falou que você avaliou todo esse material que você filmou, você já tinha ideia que esse registro seria tão valioso para esses tempos, que passariam por tantas mudanças os lugares que você registrou? Eu acho que o tempo ele foi tornando o material cada vez mais interessante e cada vez mais valioso, né? Um pouco como a gente, nós hoje usamos muito isso que você tem na sua mão aí, o telefone, né? O telefone que faz imagem, fotografa, que filma. E às vezes a gente não pensa muito sobre essas imagens que a gente está fazendo hoje, mas se essas imagens elas ficam guardadas durante 10, 15, 20 anos, a tendência é que elas fiquem, elas ganhem um valor cada vez maior, né? Porque pessoas que você filmou talvez não estão mais aqui, ou você não tem mais uma relação com essas pessoas, né? As roupas mudaram, os costumes mudaram, o Brasil mudou, né? E aí lá na frente você volta para essas imagens e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu, né? Elas ganharam um corpo, elas são muito. Elas talvez não eram tão valiosas naquela época, mas hoje elas têm um novo sentido, e eu acho que isso é o que faz a energia do filme, né? Sim. Sem querer estragar também, mas vou tentar aqui pensar no filme Hum. como um filme que tem 3 partes, né? Que pode ser entendido tanto como um documentário ou um filme ensaio, mas você parte Hum. primeiro de um lugar fechado, que é um apartamento, depois você parte para um olhar mais de fora para dentro, que é a cidade olhando para dentro desses locais, desses cinemas do centro da cidade, e um terceiro filme, a transformação, enfim, quase que os fantasmas habitando todo esse espaço, né? A sensação que eu tive assistindo o filme, Kleber, é que, além de ter uma narração que é feita por você, que é quase que uma reflexão que a gente vai acompanhando você fazendo. Eu queria saber se isso foi, né, um detalhe técnico, mas eu acho que ele pode modificar muito a compreensão. Se você foi narrando à medida que você montava partes do filme, ou você escreveu tudo antes e as imagens foram se adequando, completando o seu pensamento? Eu fui escrevendo o filme aqui mesmo, onde eu estou falando com vocês, aos poucos. Esse filme não teve roteiro, né? Eu gosto muito de fazer filmes que não é exatamente uma coisa planejada, mas é um desejo, pelo menos, né? De fazer filmes que não se encaixam muito facilmente numa descrição, né? Tem gente que diz que é documentário, tem já gente falando que é um documentário de fantasia, ou que é
ou tem momentos que assustam, que dão medo, e outros que são muito encantadores. Esse filme ele foi construído aos poucos, né? E essa estrutura ela veio na montagem, porque Retratos Fantasmas é um filme feito de imagens que eu encontrei. Eu encontrei imagens no meu acervo e na Cinemateca Brasileira, em televisões e famílias também deram muitas imagens para esse filme. Famílias sempre têm muita coisa guardada, né? E quando você junta famílias com a cidade, famílias na frente de uma sala de cinema que está atrás, né? Eu acho que você tem uma imagem muito terna, né? Muito cheia de carinho e que fala muito sobre passado, né? E sobre a relação com a cidade. Talvez hoje muitas famílias tenham fotos em shoppings, né? Talvez seja um futuro filme. Um filme do futuro é famílias brasileiras tirando fotos em praças de alimentação, mas o Retratos Fantasmas é sobre um outro tipo de fotografia também. Uhum. Sim. E Kleber, foi tranquilo para você colocar também parte da sua história pessoal, principalmente no início, que a gente entra ali na sua vida pessoal? Foi tranquilo para você? Ah, vai aos poucos. A primeira coisa era a certeza de que não é um filme sobre mim, né? Eu nunca faria um filme sobre mim, 90 minutos sobre, imagina, eu fazendo várias coisas durante o dia, não é isso. Mas eu acho que no início do filme é importante você como espectadora entender quem é que está fazendo esse filme, né? E talvez entender por que que essa pessoa está fazendo esse filme, está propondo esse filme. E aí eu falo um pouco da casa da minha família, né? Mas isso é muito no início, depois o filme vai para outros lugares e fala de muitas outras coisas, mas sempre a partir do cinema, né? Sempre o cinema como esse meio de expressão, né? Que nós conhecemos de várias formas, e Retratos Fantasmas é um filme de cinema sobre o próprio cinema, né? Eu Sim. diria. É um filme sobre o amor também, né, eu diria. Não o amor romantizado, né, um casal que se encontra, Hum, mas tem muito, assim, a hum. presença feminina, que eu acho que nisso se conecta um pouco com os seus outros filmes de ficção, né? Embora a presença feminina nesse filme seja a sua mãe, mas é uma figura fundamental na sua formação. Mas tem outros temas também, que eu acho que é essa relação de amor ao lugar que você está, amor à cidade, amor ao cinema, e principalmente amor a esse olhar que pode ser tanto crítico quanto de louvor, né? Mas eu queria que você fizesse agora uma relação com os seus outros filmes, tanto de ficção, O Som ao Redor, onde a cidade é presente. Aquários, então, tem uma relação mais direta ainda, né? Com uma cena do Retratos Fantasmas. E o seu primeiro filme, o Crítico, né? O Crítico, crítico Uhum. só, não o crítico, né? Mas o Hum. filme Crítico, é crítico. crítico. O filme crítico também, eu acho que tem uma conversa tanto com a linguagem, seja uma linguagem documental ou não. E eu acho que Bacurau até conversa também um pouco porque temos fantasmas, né? Uhum. Tanto metaforicamente, ou essa ameaça do oprimido, do opressor, enfim. Como é que Retratos dos Fantasmas, na sua visão, conversa com a sua obra? Não, é muito bom você falar de amor e não dentro de uma visão romântica de história de amor, né? De comédia romântica. Acho que tem muita da base do filme da construção de amor mesmo, de você gostar de lugares e de pessoas e do próprio cinema. Como é que eu me relaciono com os outros filmes? Eu acho que de maneira inevitável, um pouco como alguém que tem uma assinatura, né? Alguém te dá um papel e diz assina aqui para eu ver como é a sua assinatura. E aí te dá vários o blocos de nota para você assinar, e a assinatura é sempre a mesma, porque é a sua assinatura. É assim que você faz o seu L, né, e o seu S. Ninguém mais faz daquele jeito, que é você que faz. Então, na época do Aquarius, eu cheguei a falar várias vezes que o Aquarius é sobre arquivo, né, sobre coisas guardadas. O prédio era um arquivo, a própria personagem principal era um arquivo. Os discos dela, o apartamento dela. Inclusive, ela encontra a solução, uma solução bem cinematográfica, para o problema dela também no arquivo, com a ajuda de um advogado, o papel que estava guardado. Então, eu acho que os arquivos eles ajudam muito a gente entender
entender o mundo, né? Entender a sociedade, a história, né? O estudo da história, que é muito desvalorizado no nosso país, inclusive. Muita gente diz que detesta a história, gosta, na verdade, do presente e do que vai acontecer no futuro. Mas o problema é que para você entender o presente, a história te dá o manual para o futuro, né? E eu acho que é por isso que o Brasil tem uma tendência, inclusive, acho que os Estados Unidos também, de dar voltas, né, em torno do próprio rabo e cometer erros que se repetem. Então, é um tema que me fascina, a história, né? Obviamente, eu não quero soar aqui como um acadêmico, um professor de história, eu não sou, né? Eu sou alguém que conta histórias baseadas na história, né? Eu acho que essa é a ideia. E o Retratos Fantasmas, eu acho que não tem verdades absolutas, não é o Globo Repórter, Acho que nem o mas Globo são várias Repórter tem, né? observações Talvez muito, o muito Eduardo para Coutinho poderia completar. responder isso pra gente, né? Eu estou falando assim, dentro do que você percebe pela uma ideia de documentário de Sim, televisão, né, que é a sim, verdade, né? sim. Obviamente, eles estão muito, muito distantes de serem a É. verdade. Agora você falou Mas da. no Ah, Reportagens eu faço uma série de observações, né? uhum, E aí ou você entra ou você não entra, mas são observações minhas. sim. Agora você falou da dificuldade, né? Você que já foi, né, já atuou como crítico, como é que então você definiria o filme? Porque, não sei, também eu fiquei nessa dúvida. É um filme ensaio, é um documentário, mas tem né, um final ali meio flertando com um realismo fantástico, né, alegórico e tudo mais. Eu acho que a liberdade do documentário enquanto gênero, ele se presta a isso também, a você expandir um pouco um formato que é muito clássico às vezes, né? Mas você tem uma definição para o Retratos Fantasmas? Seria um retrato amoroso do Kleber Retra- Mendonça? Retratos Fantasmas, para mim, é um filme, né? Eu entendo que as pessoas sempre queiram colocar os filmes, as músicas, né, em caixinhas. Não, isso aqui é como é adulto contemporâneo, soft, né? Esse aqui é filme de polícia, né? O Retratos Fantasmas é um filme que eu acho que isso está acontecendo muito. Eu passei agora 10 dias viajando com o filme. As pessoas ficam encantadoramente surpresas, né? Que eu achei que era um documentário, né? É um documentário, mas não é um documentário, é uma outra coisa. E eu gosto muito dessa confusão que o filme causa. E gosto muito do final do filme. Eu também. Você também, né? Eu também. Não pode Super. falar. Por favor, É, aliás, um apelo, né, para todo mundo, assim, né? Acho que você também, como falei, exerceu, né, essa função. Acho que às vezes a gente peca, né, por ver críticos ou mesmo espectadores tão empolgados que acabam revelando. E eu exato. acho que seria um crime fazer isso com o final do Retratos Mas Fantasmas. É, é muito bom ouvir isso de você, porque eu não sei se é porque não é um filme de boneco, não é um filme de super-herói que tem aquelas regras. Ah, não quero saber de nenhum spoiler. Uhum. Mas tem umas críticas do Retratos Fantasmas que falam muito tranquilamente o que acontece no final. E eu fico, poxa, com filme de boneco não pode, mas com esse aqui pode, assim, tá não. liberado? Eu Não, não entendo. é maldade fazer isso. Estamos de volta hoje conversando com Kleber Mendonça Filho, falando de Retratos Fantasmas, que estreia agora em agosto, em São Paulo, nas salas de cinema. Kleber, eu queria que você falasse. Tem algum diálogo específico que você mais gostaria que se tivesse a partir desse filme? Porque podem surgir inúmeros, né? Assim, a gente conversando, eu e Lorena aqui, a gente, né? Mas tem algum principal para você? Você está falando de uma conexão que as pessoas podem fazer? Sim, da conversa que vai rolar depois do filme, da É, eu reflexão. tenho percebido algo, eu tenho percebido algo que é muito bonito. Porque inicialmente ficava essa preocupação, que eu nunca, na verdade, para mim nunca foi uma preocupação, mas algumas pessoas tinham, né? Ah, mas é um filme sobre o Recife, será que as pessoas vão entender? Isso, mas como assim? Todas as cidades tiveram suas salas de cinema, todas as cidades têm relações entre as pessoas e as ruas e o espaço urbano, e dito e feito agora esses 10 dias que eu tive em 8 cidades. Aliás, 2 semanas que eu nunca vou esquecer, muito felizes, muito bonitas. É exatamente isso que aconteceu em Fortaleza. O pessoal de Fortaleza
começou a falar sobre a relação deles com as salas de cinema e com o centro de Fortaleza. Em São Paulo, a mesma coisa. No Rio de Janeiro, inclusive, a pré-estreia carioca foi no Odeon. Hum. E depois a gente fez no Estação Botafogo, na Voluntários da Pátria, em Botafogo. Então acho que o filme, até pela carreira internacional também que ele está tendo, é um filme que é muito universal, né? Porque você adapta, você pensa imediatamente no que você viveu e no que você teve, no que você tem. E não importa se você nunca veio ao Recife nem ao Brasil. Eu acho que o filme tem se mostrado muito bom de papo, né? Muito bom de diálogo. Sim, acho que tanto para quem tem, qualquer pessoa, né, que teve essa experiência de assistir filmes ainda na infância, ir ao cinema pelas primeiras vezes, né, levado pela família, ou enfim, ou entrar escondido numa sessão proibida, até essa relação com o centro das cidades, né, que é um filme também sobre isso, né, tanto quando a gente estava falando Uhum. anteriormente sobre o amor, é quando você se declara no filme, você fala uma coisa que serve não só para declaração de amor ao centro das cidades, mas assim, quando a gente gosta, a gente ama, a gente tem que falar mais de uma vez, repetir, né? Agora, você falou por exemplo, do São Luís, e eu lembro de ter visto Bacurau no São Luís, depois de já ter assistido no cinema no Rio de Janeiro, mas essa experiência de você assistir um filme numa sala de cinema, como as salas de cinema, digamos, de antigamente, não só pelo caráter nostálgico, mas realmente é uma experiência que no final do filme você até compara como um culto religioso, né? Quase como um ritual. Lembro também de já ter ido a cinema, um cinema em São Francisco que tem a cortina de veludo que se abre, então é uma Uhum. experiência, né, ritualística também. Mas eu queria que você me O contasse Castro. o Castro, exatamente, é. Uhum. É, em Recife, por exemplo, você tem o São Luís e tem o Teatro do Parque. No Rio de Janeiro, você falou do Odeon. Em São Paulo, não tem mais isso, né? Você tem um ou outro cinema, mas que foram salas que foram também se transformando, mas não esse cinema, né? Como um cinema como Arte Palácio, por exemplo, né? Que tem um arquiteto famoso pela sua construção. Mas como é que foi a sua relação estando presente nessas pré-estreias que não eram exatamente nesses cinemas? Não é estranho, quase que É, um contraponto aí do que você está propondo? E queria saber também dessa sua que não eram, experiência, que não eram salas de que não, cinema antigos, né? Cinemas ainda com uma história. ah, não, é interessante você Multiplex, esse tipo levantar de isso porque coisa, né? não, nós não fizemos nenhuma pré-estreia em multiplex. O filme está em cartaz em todo tipo de sala no Uhum. Brasil e eu acho ótimo isso. Mas as pré-estreias que fizemos, em grande parte, eu diria que as salas são salas de rua, né? De rua, Por exemplo, tá. em São Paulo, nós fizemos a pré-estreia no Itaú da No Itaú Augusta, Augusta. que é uma Uhum. sala que. Eu sou pernambucano e nunca morei em São Paulo, mas essa é uma sala que faz parte da minha vida, porque eu vou a essa sala Sim. desde os anos 90, quando eu comecei a São Paulo. Tá na categoria Ó, formadores e de caráter, né? totalmente formador de caráter, não só pelas salas, mas o trabalho de Ademar Oliveira é Sim. absolutamente essencial dentro do cinema de formação, cinema brasileiro também. No Rio fizemos no Odeon e no Estação Botafogo. No Recife fizemos no Teatro do Parque, que é uma sala espetacular, que foi recentemente restaurada. Em Porto Alegre, ontem à noite, eu estava na Cinemateca Capitólio, que é um Hum. lugar incrível. Cine Brasília, em Brasília, que é projeto Niemeyer. Ou seja, foram salas muito especialmente selecionadas para a gente exibir esse filme e estabelecer uma primeira relação do Uhum. filme com as pessoas. Tá. E é a primeira vez que você faz essa experiência de estar presente em tantas sessões do filme, e essa estratégia é uma estratégia montada para que exista o boca a boca, né? A gente está falando de uma era digital em Isso. que a gente, às vezes, sente, tem um termômetro sobre se o filme está funcionando ou não pelas redes sociais. Mas o cinema, né, assim como o teatro, é uma coisa que funciona também muito pelo boca a boca, né? Pela indicação de pessoas próximas, né? Pois é, na verdade, Aquários e Bacurau já tiveram esse sistema que envolve um investimento do lançamento, né? Uhum. Tem custos, né, de viagem, de hotel, essas coisas, mas eu acho que é muito bom. Para mim, pessoalmente, como realizador, é muito especial
viver esse momento de lançamento do filme, né? É quando você tem. É quase meio metafísico, né? Porque às vezes eu não acreditava que ontem à noite eu estava em Porto Alegre, hoje eu já estou em casa. E na noite anterior eu estava em Salvador e em Brasília, em Fortaleza e Brasília nos últimos 4 dias. Então, como é que você consegue estar em tantos lugares, né? Não ao mesmo tempo, mas num tempo tão comprimido? Hum. Mas é uma experiência muito intensa de troca com as pessoas, de encontrar as pessoas, de conversar sobre o filme. Cada sessão tem um debate depois. Ah, tá. Depois você sai para jantar Uhum. e você conhece muita gente, é incrível. E é uma maneira muito boa de divulgar o filme também. Sim. Legal. Kleber, eu queria sua opinião, porque nós tivemos, né, demos aqui a notícia até no radar, o recorde de bilheteria da Barbie, né, do filme da Barbie. Você acha Hum. que isso está atendendo uma demanda ou estão nos enfiando o filme goela abaixo mesmo? Como que é, na sua opinião, isso, essa febre toda? Eu não vejo isso em outros países. Por exemplo, eu tenho uma boa relação de observação do mercado na França. Eles exibem Barbie, exibem grandes filmes de grande bilheteria. Eu não sou contra a Barbie, nem nenhum filme americano, mas eu acho que existe um descontrole quando você vai num multiplex de 12 salas e 11 salas estão passando o mesmo filme, né? A gente precisa, inclusive, estamos prestes a retomar a cota de tela, que é um mecanismo muito inteligente de defesa do mercado brasileiro. Isso, os sul-coreanos fazem isso muito bem, os franceses fazem isso muito bem, e nós sempre fizemos. A cota de tela ela sumiu agora, misteriosamente, durante os anos Temer e Bolsonaro. E o novo governo deve estar prestes a trazer de volta a cota de tela que ela regulamenta o espaço para o filme brasileiro. Então, eu acho que organizando todo mundo pode ser visto. Sim. Voltar a falar sobre o Crítico, o filme Crítico. É um filme que você fez, você lançou em 2008. Para quem quiser, ele está disponível, né? Dá para assistir. E nesse filme, você também, como crítico, participando de festivais, você reuniu opiniões sobre esse tema, tanto de críticos quanto de cineastas. Na época, você era um crítico de cinema. Hoje você está, digamos, do outro lado, né? Jogando na outra posição, mas é no mesmo time, tá? Os dois, como fica claro nesse filme, têm uma relação de amor ao cinema, tanto o cineasta quanto o crítico. Só que agora eu queria saber se você mudou a sua relação com a crítica. E se você compactua, você se identifica com a opinião de algum cineasta que está se vendo ali também, né? Tendo o seu trabalho sendo de alguma forma analisado, não julgado, que essa palavra eu acho horrível. Ah. Não, claro que eu respeito muito. Talvez eu tenha até recebido um treinamento que não foi nunca planejado, mas um treinamento especial para lidar com a ideia da crítica, né? Que é algo que às vezes eu percebo que colegas e amigos não parecem ter essa relação talvez um pouco mais pragmática, né? Reagem de maneira muito emocional, né? Uhum. A ideia de ter um texto publicado onde o filme não é admirado, não é respeitado até, por que não? Eu, eu vejo eu tento ver com muita naturalidade, eu entendo que são opiniões e às vezes saem textos que não são tão elogiosos, saem muitos textos elogiosos, eu sempre tive muita sorte de ser muito bem recebido nos meus filmes. Mas eu tento ficar muito tranquilo e ter um posicionamento bem pragmático. Não escrevo textão, respondendo crítica, tudo certo. E os que eu acho especialmente ruins, ou que eu posso até dizer com meus amigos, que cara estúpido, meu Deus. Isso fica entre nós, não é uma coisa Que você que torna vale a público. pena. Não, de jeito nenhum. Eu acho Ter. que Hum. é uma forma que eu tenho de discordar e está tudo certo. Sim. Você ainda continua realizando uma outra atividade como programador, né? Do Instituto Moreira Salles, da Joaquim Nabuco também?
isso. Isso. Como é que Não, não. você. O Jardim Não? Nabuco eu trabalhei 18 anos e saí em 2017. Tá, mas do Moreira Salles, sim. Instituto Moreira Salles. Sim, sim, sim. Tá. Essa atividade Sim. de programador, de uma certa forma, ela também, você também se identifica com ela nesse, digamos, como você mesmo coloca, na formação de caráter? Porque assim, a memória que eu tenho de cinema não são desses filmes que passavam em várias salas, são justamente da Cinemateca, da Associação Brasileira de Imprensa, Hum, do Cineclubismo no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Como hum. é que você se realiza nesse trabalho de Não, programador? eu me realizo muito. Eu acho que eu comecei fazendo programações numa sala de vídeo no Recife, no início dos anos 90, a sala de vídeo de uma escola de inglês. E eu sempre tive muito esse prazer de compartilhar filmes, né? De programar um filme e divulgar o filme e chamar para as pessoas descobrirem aquele filme, né? Eu acho que tem dois tipos de sala, né? Tem a sala de confirmações, onde você meio que vê o que você já espera. E tem outro tipo de sala de cinema, que é a sala das descobertas, né? Eu acho que é a sala do Instituto Moreira Salles, que são duas, no Rio e uma em São Paulo. A do Rio agora está passando por o prédio está passando por uma grande reforma, a casa. Então a sala de São Paulo é uma sala que eu tenho um prazer enorme de programar, porque eu acho que a nossa programação com a nossa pequena equipe incrível, a gente oferece muitas descobertas, né? E eu acho que hoje uma sala como essa, eu falo no filme que uma sala como São Luís, existe uma irmandade de salas, né, no Uhum. Brasil que formam caráter, são salas que fazem escolhas muito específicas, né? Porque se a gente deixar na mão do cinema comercial, é como um pouco como você ir num restaurante todo dia e você sempre comer só um copo d'água com batata frita, né, todas Uhum. as noites, né? E eu acho que é sempre bom você descobrir uma outra coisa e alterar um pouco o cardápio para ele ser mais diverso. Eu acho que é isso que as boas salas fazem. Inclusive, isso não significa nunca exibir filme comercial, não. Eu acho que, inclusive, dá para encaixar alguma coisa ali, alguma coisa que é interessante dentro do mercado, né? Mas a ideia de diversidade é que me agrada muito, né, no trabalho de programação de cinema. Sim. Bom, então convido, deixando todo mundo aqui para esse convite para assistir Retratos Fantasmas, de preferência numa sala de cinema. Kleber, a minha pergunta é de fã. Não vai ter mais nenhum outro filme do Bacurau, né? Que a gente se apega aos personagens. Então acabou mesmo. A gente não vai poder Continuação, né? acompanhar. A pergunta de milhões, todo mundo quer saber, né? Olha, eu e Juliana, a gente está querendo se juntar para ver se a gente desenvolve uma outra história, né? Não é assim claramente a segunda parte de Bacurau, mas é uma outra história naquele universo, porque a gente gosta muito daqueles personagens. Você Sim, falou tudo aí. é A gente isso. também se apegou àqueles Uhum. personagens e existe um desejo, pelo menos, da gente desenvolver alguma coisa. Se isso vai dar num segundo filme, eu não sei, mas eu quero e Juliano quer também. Sim, Nós Então essa é a queremos. grande notícia. muito Muito bem. bom. Agora é aquele momento, né, É Roberta? aquele momento que você anuncia a próxima música ou as próximas músicas da nossa programação e justifica o porquê dessa escolha. Agora na Nova Brasil FM nós teremos duas músicas da trilha sonora de Retratos Fantasmas, o filme do Kleber Mendonça Filho. A primeira é a faixa de 1972 de Tom Zé, Happy End, seguida logo depois pela faixa incrível de 1977, interpretada por Sidney Magal, Meu Sangue Ferve por Você.